ajuda do Senhor, nesta noite nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus, no livro de João, capítulo de número 9 e o versículo de número 6. João, capítulo de número 9, versículo de número 6. Quem encontrou pode dizer amém. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? Glória a Deus por esta palavra do Senhor aos nossos corações. Se você saiu da sua casa pedindo a Deus uma palavra, pode ter certeza e plena convicção que o Senhor irá falar contigo nesta noite, pois a sua palavra é viva e eficaz. Meus irmãos, a epígrafe do texto de João, capítulo 9, diz: a cura de um cego de nascença. E como todos bem sabem, a deficiência visual é uma das patologias e doenças que a ciência ainda não conseguiu trazer a cura. A ciência hoje luta, mas ainda não consegue, não trouxe ainda a nós, apesar de todo o avanço, apesar de toda a tecnologia, hoje em dia ainda é impossível. Que dirá nos tempos em que Jesus vivia e no tempo em que foi ocasionado esta cura? A definição de deficiência visual, segundo a OMS, é uma deficiência visual, é a perda ou redução da capacidade visual em ambos os olhos, em caráter definido, que não pode ser melhorado ou corrigido com o uso de lentes, tratamentos clínicos ou cirúrgico. A definição para deficiência visual, segundo a Organização Mundial da Saúde, é esta: uma pessoa que é acometida por uma deficiência congênita, a qual ela nasce com esse tipo de defeito ou de deficiência que ela não consegue enxergar. É diferente de uma pessoa que nasce com a visão e que no decorrer da sua vida ela vai perdendo a visão com algumas doenças crônicas como diabetes e outros tipos de doença. É diferente, a pessoa está doente e essa doença leva ela a ficar cega. Mas a deficiência da nascença, o cego de nascença, ele é uma pessoa que não consegue enxergar. O seu nervo óptico não tem ligação com o seu cérebro. E é por isso que a ciência hoje não consegue trazer esse tratamento, porque até hoje não se consegue ligar um nervo ao outro. A ciência não consegue fazer uma ligação entre nervos. Por isso que é possível transplantar coração, pulmão e outros tipos de órgãos, mas o olho em si, a visão, ela tem essa dificuldade ainda. E então, se nós formos observar, veja quão difícil e complexa é a situação daquele jovem que se encontrava cego. Para ele era o fim e para ele iria morrer naquela situação. Se hoje já é difícil, imagine naqueles dias e naquela época. A dificuldade, a complexidade. Na época de Jesus, os cegos viviam marginalizados e afastados da sociedade, pois eram considerados malditos, castigados. Eles eram expostos na rua, nas praças públicas e viviam da esmola que o povo que passava por ali lhe dava. Então, aquele jovem se encontrava em uma situação bem complicada e difícil. E possamos imaginar que enquanto ele estava ali naquele local, e a Bíblia diz que Jesus ia passando por ele e conseguiu visualizar aquele cego. E quando Jesus vê, porque na maioria das vezes eles eram levados até aquele local por outras pessoas. E quando Jesus avista aquele cego, Jesus vai até ele, e eu posso imaginar
que o cego observando a chegada daquele homem até ele poderia imaginar: vai ser só mais uma pessoa que vai trazer para mim uma moeda, uma esmola, que vai trazer para mim um dinheiro o qual eu possa comprar um pão e me alimentar. Mas a pessoa que estava se aproximando dele era o dono da cura, era o Jesus o Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Mas no verso de número 2, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, dizendo: Senhor, quem pecou para que esse homem possa nascer desta maneira? Foram os seus pais? Foi ele quem pecou? Porque na crença judaica, as pessoas que nasciam com tal defeito ou com tal deficiência, era tido como que a sua família ou ele, os seus pais, tinham pecado e Deus castigava ele por essa situação. Mas Jesus ligeiramente já acaba com essa crença, dizendo: nem ele pecou, nem tampouco os seus pais. Foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Jesus estava dizendo: este jovem está passando por esta dificuldade, mas foi uma oportunidade dele observar e poder desfrutar da manifestação do poder de Deus. E existem dificuldades nas nossas vidas, e existem situações que nós passamos, ou enfermidades que nós vivemos, que é a oportunidade de nós podermos observar o poder de Deus sobre a nossa vida. Às vezes nós passamos por situação e por doenças ou patologias a qual chega até nós, e nós não nos perguntamos dizendo: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou teu servo. Por que eu estou passando por esta situação? Por que eu estou vivendo este momento? E foi isso que aqueles discípulos estavam questionando Jesus. E Jesus ligeiramente responde a eles dizendo: isto está acontecendo porque o meu poder irá se manifestar sobre ele e descerá nele cura. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E no versículo 6 ao qual nós lemos, nós podemos observar que Jesus, ele cospe na terra, faz um lodo, coloca nos olhos daquele homem e manda ele ir até um tanque. Aleluia. E se nós pudermos meditar nessa passagem e nesse acontecimento, esse homem tinha tudo para questionar esse método. Como assim? Cuspir no chão, fazer lodo com terra, passar nos olhos de uma pessoa. A saliva tem milhões de bactérias, a terra tem milhões de bactérias. Mas com Jesus o trabalhar é diferente. Aquilo que a gente pensa que é, não é. Aquilo que a gente pensa que não é, é. Aleluia, glória a Deus. E Jesus pega aquele lodo que ele fez e passa nos olhos daquele homem. Aleluia, glória a Deus. E como eu bem já falei, recapitulando, ele tinha tudo para questionar esse método. Por que na minha vez tem que ser saliva e lodo? Porque se nós formos observar em outros acontecimentos, Jesus chega próximo a um cego e diz assim: cego, o que queres que eu te faça? Aí o cego diz: Senhor, que eu veja. Aí Jesus diz: então vê. Aleluia, glória a Deus. Mas quem precisa de milagre não questiona métodos, ele simplesmente obedece e adora. Aleluia, glória a Deus. Porque quem decide como vai fazer é Jesus. Quem decide como quer fazer é Jesus. Porque o poder é dele, a glória é dele, a majestade é dele. O poder está e emana dele. Aleluia. Quem decide como quer o milagre e como será feito é Jesus. E aquele homem tinha tudo para questionar, e ele não questionou os métodos. Ele simplesmente obedece à voz do Criador. Ele simplesmente obedece a Jesus.
E ele vai em direção ao tanque. E a Bíblia diz que ele chega até aquele tanque e lava-se, aleluia. Ele lava os seus olhos e volta enxergando, glória a Deus. E volta em posse de vitória, aleluia. Porque ele obedeceu, aleluia. Às vezes perdemos os milagres porque não atentamos a ouvir a voz do Senhor. Às vezes perdemos os milagres que Jesus tem para realizar na nossa vida porque não obedecemos a sua voz, não obedecemos aquilo que o Senhor nos ordena a fazer, aleluia. Mas aquele cego obedeceu e obteve a sua vitória. Glória a Deus. E talvez você esteja aqui como aquele homem, cego, preso em uma escuridão, sombria, com medos, insegurança, incerteza, sem conseguir enxergar uma saída, achando que você vai morrer nesta situação. Aquele cego estava exatamente neste contexto a qual estou falando. Com medo, inseguro, com incertezas, sem saber o que seria da sua vida, à mercê das outras pessoas, vivendo de esmola, vivendo daquilo que as pessoas lhe davam, sem enxergar uma saída, achando que ele iria morrer naquela situação. Mas neste dito momento, ele se encontrou com Jesus. E quando a gente se encontra com Jesus, há transformação, aleluia. Quando uma pessoa ela se encontra com Jesus, imediatamente ela é transformada, glória a Deus. Imediatamente a sua vida se transforma, glória a Deus. Aquele que se encontra com Jesus e obedece à sua voz, ele tem a sua vida transformada, tem o seu lar transformado, a sua casa transformada, o seu casamento transformado, a sua família transformada, a sua vida transformada. Através do encontro com Jesus, há transformação na vida daquele que crê e obedece à sua palavra, aleluia. E foi isso que aconteceu na vida daquele cego. E o milagre foi tão grande, foi tão maravilhoso, que no versículo de número 8, aleluia, as pessoas que conviviam com ele, as pessoas que conviviam com aquele homem, eles não acreditaram no que estava vendo. E parece que olhava um para o outro e dizia assim: parece com aquele menino cego que vivia pedindo esmola, mendigando. E outros vizinhos olhavam e diziam assim: parece, mas não é ele não. É alguém muito parecido, aleluia, glória a Deus. E aquele jovem dizia: não sou eu mesmo, sou eu, aleluia, glória a Deus. Sou eu aquele cego que vivia pedindo esmola, aleluia. Aqueles que se encontram com Jesus têm transformação, que a vizinhança e o mundo, o país, começa a olhar para ele e dizer assim: não era fulano de tal que vivia jogado na praça bêbado, aleluia. Não era fulano de tal que vivia na prostituição, que vivia por aí afora em uma sua vida preguiça, aleluia. O que foi que aconteceu com ele, aleluia, glória a Deus. Neste primeiro dia, neste primeiro domingo de 2025, Jesus tem transformação para a tua casa. Jesus tem transformação para a tua vida, para a vida do teu filho, aleluia, glória a Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer: não era ela, não era ele, aleluia. O que foi que aconteceu, glória a Deus? Como pode, glória a Deus, aleluia. A inquietação foi tão grande, um alvoroço tão grande, que no versículo de número 10, os vizinhos começam a dizer: a gente vai ter que ir falar com ele, aleluia. Vamos ter com ele para saber o que foi que aconteceu. E os vizinhos seguem a ele.
E chegando lá naquele cego, ele diz: o que foi que aconteceu contigo? Como foi que os teus olhos se abriram? Aleluia. E o versículo de número 11, aleluia, glória a Deus. É um versículo muito lindo e que este cego dá o bom testemunho e diz: um homem chamado Jesus, aleluia. Ele untou com o lodo, aleluia, e com saliva os meus olhos, e agora eu posso ver, e agora eu posso enxergar, glória a Deus. Ele diz: um homem chamado Jesus, eu me encontrei com ele e houve transformação na minha alma, houve transformação na minha vida, aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa, o mesmo Jesus que transformou a vida daquele cego, ele se encontra hoje aqui, aleluia, glória a Deus. E se tão somente você ouvir a voz do Senhor e chegar até o enviado de Deus e dizer: Senhor, transforma a minha vida, eis-me aqui, Senhor, transforma o meu ser, transforma o meu caráter, eu quero ser uma pessoa diferente. 2025, Senhor, eu quero ser o teu servo, aleluia. Jesus está aqui e pode transformar a tua alma e o teu ser, aleluia. Como foi na vida daquele cego, naquele homem que estava deficiente visual, mas quando Jesus chegou na vida dele, aleluia, lhe trouxe a visão de volta, glória a Deus. Eu não sei como é a sensação de voltar a enxergar, mas deve ser maravilhosa, irmãos. Teve muitas pessoas que já teve alguma doença que você deixou de fazer, de andar, de movimentar a sua mão, seu braço. Ou como é bom, eu posso até imaginar, muitas das vezes eu pego com uma enxaqueca tão grande, tremenda. Aí às vezes eu tomo um remédio e digo: oh, Jesus, como eu queria estar sem dor de cabeça. Aí Jesus vai lá e faz um milagre. E pense como é uma sensação boa você vê Jesus agir e você fica são, aleluia. Quem dirá o homem que não enxergava desde a sua nascença, e quando Jesus toca sobre ele e diz assim: ora, que agora você possa ir até o tanque, lave-se e que você possa enxergar, aleluia. Quanta alegria Jesus trouxe de volta para aquela casa. Imagine o pai e a mãe daquele jovem. Mais à frente ele foi questionado, vendo o seu filho novamente, glória a Deus, podendo enxergar. Agora não vai mais viver de esmola, agora não vai viver mais das migalhas a qual as pessoas lhe davam, aleluia. Agora vai viver do suor do seu trabalho, glória a Deus. Oh, quanta felicidade Jesus trouxe para a vida daquele jovem. E a Bíblia faz questão de relatar que quando ele é questionado, ele diz: foi um homem chamado Jesus. E que neste ano de 2025 haja transformação na tua casa. E que teus vizinhos olhem e percebam e dizem assim: o que foi que aconteceu com ela? O que foi que aconteceu com ele? Aí você vai testemunhar de Jesus mesmo, dizendo assim: foi um homem chamado Jesus, aleluia. Como foi que o teu filho se converteu? Um homem chamado Jesus. Como foi que em 2025 a tua família se restaurou? Deus curou o teu marido, Deus sanou a tua casa, trouxe de volta o emprego ao teu marido. Aí você vai dizer: foi um homem chamado Jesus. Foi um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus. Você vai dar testemunho de Deus dizendo: um homem chamado Jesus. Ele foi na minha casa, ele sarou as feridas, aleluia. Ele endireitou os caminhos tortos, glória a Deus. Um homem chamado Jesus, aleluia. Quando acontecer, você vai lembrar desta palavra, glória a Deus. Não se esqueça de dizer que foi o homem chamado Jesus. Quando o milagre acontecer na tua vida, não se esqueça de dizer: foi um homem chamado Jesus, aleluia. Quando o impossível acontecer, não esqueça de dizer: foi um homem chamado Jesus, aleluia.
as adversidades começar a parar sobre a tua vida, quando a tempestade e você não vê nenhuma saída, e a ação de Deus se chegar sobre ti e te dar uma saída, te dar uma esperança, uma nova maneira de ver, olhe para Jesus e diga assim: foi o Senhor, né? Foi o Senhor Jesus, foi um homem chamado Jesus. Você vai sair daqui com isto na mente: foi um homem chamado Jesus, um homem chamado Jesus. Glória a Deus. Jesus faz assim, irmãos. Ele pega o mais vil pecador, glória a Deus, aquele que está jogado ao léu, que as pessoas olham e dizem assim: não tem mais jeito, este daí já era, acabou para ele. Ou às vezes quando a medicina condena e diz assim: não tem mais jeito, só um milagre. Aí parece que eu vejo Jesus bradar de lá de cima dizendo: então é comigo. Quem entende de milagres sou eu, aleluia. O homem chamado Jesus. Quando o impossível está diante das nossas vidas, nós podemos clamar e dizer: Senhor Jesus, haja em nosso favor, aleluia. E a você, querido amigo ouvinte da palavra de Deus, o mesmo Deus que curou a cegueira daquele homem, e Ele está aqui, e que quer curar a tua cegueira espiritual. Você parece que está vendo, mas diante de ti, Satanás tem lutado pela tua alma, de dia e de noite. Mas é um papel da igreja, é um papel nosso, de te apresentar ao Jesus que cura, que salva, que batiza, que prepara o homem e leva para o céu. E este homem é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui e quer trazer para tu uma novidade de vida. Ele quer te fazer enxergar além. O apóstolo Paulo disse que se nós esperarmos de Jesus apenas nessa vida, nós somos hipócritas. Mas que o Senhor nos abençoe e que este Jesus a qual foi apresentado nesta noite para ti, Ele possa fazer transformação na tua alma, no teu ser. Assim como Ele fez na minha vida há 11 anos atrás. No dia 7/4/2014, eu me encontrei com um homem chamado Jesus. E desde então, eu estou como cego aonde quer que eu vá. Eu digo: foi um homem chamado Jesus.